Boa noite, irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que Amém. estejam todas bem para a nossa aula de hoje à noite. Estamos aqui com muita alegria para mais esse momento juntos. Então, hoje é a nossa segunda aula, tivemos a nossa primeira, e hoje, pela graça de Deus, teremos a nossa segunda, que eu estou chamando aqui de aconselhamento 2, por ser a segunda aula. Vocês têm a apostila, né, o e-book que foi feito aí pela coordenação do curso. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho essa questão do aconselhamento cristão e a Bíblia Sagrada. Na primeira aula eu já fiz algumas conceituações que eu considero importantes. O aconselhamento cristão ele difere um pouco, né, daquilo que nós conhecemos como terapia, porque na terapia existe um relacionamento, mas ele é muito mais impessoal, e uma terapia iniciada, ela não tem tempo para terminar. O aconselhamento, a gente considera ele como pontual, às vezes necessita de um tempo maior, de um acompanhamento, mas nesse aspecto ele diverge de um acompanhamento terapêutico. E no caso do aconselhamento cristão, a Bíblia é o nosso principal instrumento de trabalho. Então, nós não podemos perder de vista isso, né? Outros, outras ferramentas vão ajudar, sem sombra de dúvida, mas a priori, a princípio, o fundamento, a ferramenta de instrumento de trabalho do conselheiro cristão é a Bíblia Sagrada. Ela é o principal instrumento de trabalho, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos também na suficiência das Sagradas Escrituras. Isso é um ponto pacífico, né, e muito importante para nós. Quando eu digo que a Bíblia ela é suficiente, é porque nem sempre ela vai atender às nossas especulações ou nossas curiosidades. Quando eu digo que a Bíblia é suficiente, mesmo que ela não fale tudo que eu gostaria de saber sobre o inferno, mas o que ela fala é suficiente, né? Essa é a ideia da suficiência das Escrituras. A Bíblia não fala tudo que eu gostaria de saber sobre os céus, mas nós consideramos que o que ela fala é suficiente sobre os céus. A Bíblia não fala tudo que eu gostaria de saber sobre a vida após a morte, sobre os anjos, mas nós cremos na suficiência, né? E naquilo que ela fala é suficiente e norteador também para nossa consciência cristã e para nossa cosmovisão cristã também. O que é a cosmovisão cristã? Quando eu falo a cosmovisão, é uma lente, é a maneira que nós temos de enxergar a vida e todas as dimensões da vida. Então, nós enxergamos a vida, a existência, interpretamos as nuances da nossa existência a partir daquilo que a Bíblia Sagrada fala, daquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Então, a nossa visão de mundo, a nossa visão do ser humano, a nossa visão das relações interpessoais
ela é formada de acordo com uma cosmovisão bíblica, né, que nós chamamos também de cosmovisão cristã. Se alguma coisa não ficar clara, vocês podem levantar a mão, eu vou ver, e podem também colocar aí no chat ou abrir o microfone para a gente poder ter essa interação. Então, uma visão, cosmovisão cristã, é uma visão bíblica, uma lente que nos permite enxergar aí todas as dimensões da vida a partir dessa perspectiva bíblica, formando essa cosmovisão, nós estamos chamando de cosmovisão. Então, a ideia, né, de cosmovisão cristã, ela é muito mais abrangente do que você usar a Bíblia como um receituário ou usar trechos bíblicos para determinadas questões específicas, né? Então, é uma visão integral, é uma visão totalizante da vida a partir da Bíblia Sagrada, a partir da revelação escrita que é a Bíblia Sagrada. Então, essa ideia de usar a Bíblia no aconselhamento cristão e de tê-la também como fundamento para o aconselhamento cristão. Ou seja, o próprio nome, o conselheiro cristão, aconselhamento bíblico, tem na Bíblia a ferramenta para o aconselhamento. Não como um receituário, mas como uma visão holística, uma visão abrangente, uma consciência formada pelos princípios da palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam me entendendo, né? Então, nesse caso, a Bíblia deve ser usada como uma lente interpretativa de todas as dimensões da vida. A proposta do Evangelho é totalizante, ou seja, abrange todas as dimensões da nossa existência. Como eu devo conduzir o meu relacionamento conjugal? A Bíblia responde. De que maneira que eu devo administrar a minha vida financeira? A Bíblia responde a essa dimensão da minha vida. Como eu devo educar os meus filhos? Como devo criá-los? A Bíblia também abrange essa dimensão da minha vida, né? Como deve ser a minha vida conjugal, a minha vida sexual? A Bíblia também, ela abarca essa dimensão da nossa vida. Antigamente a gente usava a seguinte ilustração, né? Você vai alugar uma casa e quando você aluga a casa, o dono da casa que está te alugando, ele diz, olha, eu te alugo a casa, mas esse cômodo aqui, você não pode entrar nele porque tem umas coisas muito específicas que são minhas. Então ele está te alugando a casa, mas não toda, com restrições e com limitações. Quando eu digo uma cosmovisão bíblica, a ideia é de que a Bíblia é totalizante, ela entra em todos os quartos, né? Em todos os espaços da nossa vida. Então, essa é a ideia da cosmovisão cristã. Quando eu digo totalizante, também eu posso chamar isso de uma metanarrativa. Hoje, no mundo pós-moderno, no mundo líquido, sociedade líquida de Bauman, onde o amor é líquido, os valores são líquidos, né?
as narrativas são fragmentadas. Então, narrativas fragmentadas é o contrário de uma metanarrativa. Então, quando eu digo metanarrativa, eu estou falando da Bíblia como sendo uma metanarrativa, como sendo totalizante. Então, vamos lá mais uma vez. Quais visões de mundo são totalizantes? O materialismo histórico, o comunismo, que hoje é uma realidade muito distante, mas ele era totalizante. Ele também abarcava todas as dimensões da vida, todas as dimensões da existência, né? Ele queria controlar todas as dimensões da vida. Essa ideia de, de totalizante, de metanarrativa. O mundo hoje é um mundo relativizado, é um mundo fragmentado, é um mundo de muitas narrativas. Mas o mundo cristão, a cosmovisão cristã, ela é totalizante, ela é uma metanarrativa, porque essa narrativa diz respeito e ocupa todos os espaços e todas as dimensões da vida do ser humano. Estamos entendidos? Nesse mundo fragmentado, a pessoa ela pode fazer uma bricolagem, ela pode pegar uma parte da fé cristã que lhe agrada, pega uma parte do secularismo que lhe agrada e forma uma narrativa fragmentada para a sua vida. Então, a vida cristã, ela não comporta narrativas fragmentadas, mas ela é uma metanarrativa, né? Então, a ideia de cosmovisão cristã, ela é bem abrangente, ela é uma lente que faz uma leitura de todos os aspectos, de todas as dimensões da nossa vida e da nossa existência. Então, a Bíblia apresenta uma lente redentora através da qual vemos tudo: política, arte, economia e psicologia. Essa lente afeta tudo que vemos. Então, usando a Bíblia como ferramenta de aconselhamento, é essa ideia, essa concepção. Ela é uma lente que nos permite enxergar o mundo de acordo com a sua perspectiva. E ela abrange todas as dimensões da vida e todas as dimensões da existência. Repito, a minha vida financeira, minha vida conjugal, minha vida profissional, ela tem princípios que abrangem todos esses aspectos e todas essas dimensões. É uma lente que afeta tudo que nós vemos. O coração, de acordo com a Bíblia Sagrada, essa cosmovisão bíblica, o coração das pessoas é capturado por aquilo que valorizam. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, ou aí estará o teu coração. Essa fonte da vida, né, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque daí é que procedem as fontes da vida. Então, no aconselhamento, quando nós vamos aconselhar uma pessoa, né, tratar com ela, nós vamos tratar de acordo com essa cosmovisão bíblica e entendendo também o que essa cosmovisão bíblica fala da natureza humana, né? Dessa natureza humana que, segundo a Bíblia, é uma natureza caída. Lá em Jeremias 17 fala sobre o coração, né?
que ele é desesperadamente corrupto, ele é corrupto, ele é enganoso, né? Deixa eu achar a passagem aqui para ler para a gente. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Né? Esse é o coração longe de Deus, que se aparta de Deus. Por outro lado, do versículo 6 ao 8, nós temos o coração inundado com a graça de Deus, que bendito o homem que confia no Senhor, faz do Senhor a sua esperança, ele é como árvore plantada junto às águas, não seca, produz o seu fruto, uma réplica do Salmo 1. O versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, isso é um princípio bíblico, né? Essa é uma leitura abrangente do que é a natureza humana. Longe de Deus, afastada de Deus, e esse coração ligado a Deus, confiante no Senhor. Nós falamos na aula passada que num processo de aconselhamento cristão, as boas perguntas, elas são importantes, elas são fundamentais para a gente criar uma conexão e alcançar o coração da pessoa que nós estamos aconselhando. Então, a pessoa vem até você como conselheiro cristão e ali na conversa falamos sobre ser um bom ouvinte. À medida que você vai ouvindo, você também vai percebendo quem é Deus para essa pessoa. Às vezes a ideia que ela tem de Deus é uma ideia idolátrica. Não é o Deus da Bíblia. É um Deus mágico, mas não é o Deus do cristianismo, porque é um Deus manipulável. Então a gente tem que ter essa noção bíblica de Deus, dos atributos de Deus, de quem é Deus, para poder perguntar para a pessoa, ou mesmo sem perguntar, perceber qual é o pensamento dela a respeito de Deus. Quem é Deus nessa situação em que você está vivendo? A pessoa traz até o conselheiro uma situação em que ela está, por exemplo, pensando no divórcio. Então, ok, por quê? O que está acontecendo? Como Deus vê essa situação? Quem é Deus para você nesse momento em que você está vivendo? Quais atributos de Deus se aplicam a essa situação? Soberania de Deus, governo de Deus, providência divina, bondade de Deus, misericórdia de Deus, justiça, amor de Deus. Quem é você? Essa é uma pergunta ontológica das mais difíceis, né, de ser respondida. Quem é você, não em termos funcionais, representativos, mas em termos de singularidade, né, de essência. Né? Quando perguntaram para João Batista,
As autoridades religiosas enviam a comitiva lá de Jerusalém, porque o ministério de João Batista está causando uma revolução e mexendo com as estruturas religiosas. Aí eles vêm perguntar para João Batista: quem é você? E João responde: eu não sou o Cristo. Ah, você é o profeta? Também não sou. Veja que os artigos estão definidos, né? É o profeta? Não. Esse profeta é aquele que Moisés havia dito lá em Deuteronômio capítulo 18. És tu Elias? Não, de jeito nenhum. Então, afinal de contas, quem é você? Ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Então, quem é você nesse relacionamento com Deus, nessa sua singularidade? Quem é você? Então, são perguntas, né, que são colocadas, boas perguntas, para abrir o coração e nortear o aconselhamento. Que promessas de Deus podem ser aplicadas a essa situação que você está vivenciando? Qual o seu objetivo com esse aconselhamento? Por que você me procurou? O que você pretende? Onde você quer chegar? Porque senão vira um bate-papo, né? Vira um bate-papo sem nenhuma intencionalidade. Então, o aconselhamento ele tem que ter intencionalidade. Ok, você me procurou, por quê? Qual o seu objetivo? O que você espera desse nosso tempo de aconselhamento? O pecado está presente na sua vida? Você está vivendo naquilo que você entende biblicamente como pecado? Você está vivendo no pecado? Porque se estiver, aí tem explicação para muitas coisas. Salmo 32, Salmo 51. Enquanto calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, o pecado perturba, o pecado atormenta. Então, essa é uma das perguntas que precisa ser feita também. O que ou quem é a base da confiança do aconselhando? É o cônjuge? É o filho? É o emprego? Então, essas perguntas, elas são importantes porque vai ajudar a nortear aqui o rumo, né, que a gente vai dar para o aconselhamento. O coração é uma fábrica de desejos, mas também é uma fábrica de ídolos, né? O coração é fonte da adoração genuína, da adoração verdadeira, mas também pode ser uma adoração idolátrica, né? Aí a gente tem também que descobrir para poder trabalhar nesse processo do aconselhamento. Mais perguntas para conduzir o aconselhamento. Diretamente, né? O que está acontecendo? Como isso está afetando você? Ah, pastor, eu não consigo dormir, não estou conseguindo me alimentar,
Estou com medo de ser demitido, porque não estou conseguindo realizar as tarefas que me são atribuídas no trabalho. Então, é uma situação que está afetando a pessoa. Me sinto profundamente angustiado, tenho medo do que possa acontecer, estou com medo das pessoas, tenho medo de ir para a igreja, não consigo mais conviver com as pessoas, né, uma fobia social. Então, é, nessa conversa, nessas perguntas, nós vamos abrindo o coração para o aconselhamento, né? Essas coisas, elas são muito comuns de acontecerem e a gente tem que estar preparado para poder perguntar e para poder ouvir o que está acontecendo. Tudo bem, mas quem é Deus neste momento? O que você acha que Ele está fazendo? Aí vem as palavras de afirmação. Às vezes a pessoa está numa crise muito grande que ela não está conseguindo enxergar a presença de Deus. Você sente que está sendo punido? Ah, eu acho que sim, pastor. O conselheiro, irmã, ou pastora, eu estou vivendo essa situação e eu penso que é por causa da minha vida pregressa, das coisas que eu andei fazendo. O que você mais quer do aconselhamento? É, essa objetividade, essa intencionalidade, ela é muito importante no processo do aconselhamento. Você se sente amado por Deus? Deus te ama? Como você sabe? Você está alimentando um pecado? Qual o significado da obra de Jesus na cruz para você? O fato de Jesus ter morrido na cruz faz algum sentido? Tem algum significado para você? Percebam que são perguntas existenciais, bem abrangentes, e que estão de acordo com aquela cosmovisão bíblica, né? Aquela cosmovisão cristã que nós estávamos falando. E aí nós chegamos, então, aqui nesse ponto de fazer o bom uso das Sagradas Escrituras, ter uma boa visão das Sagradas Escrituras, né? Ou seja, a importância de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação. Então, a importância de uma boa hermenêutica, né? Ou seja, de uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Conseguir fazer uma boa interpretação da passagem. A nossa hermenêutica ortodoxa, ela trabalha com a intenção do autor. Então, nós estamos lendo o texto sagrado, a pergunta primordial que vai nortear a nossa interpretação é: qual é a intenção do autor? Quando eu faço essa pergunta, qual é a intenção do autor, eu estou partindo do princípio que quem escreveu aquele texto, ele escreveu imbuído de propósito e de racionalidade. Então, meu papel, com a ajuda do Espírito Santo, é descobrir a intenção do autor. Uma hermenêutica heterodoxa, não ortodoxa, mais fluida, né? E não muito recomendável, ela vai focar muito na intenção do leitor. Humberto Eco trabalha esses dois princípios hermenêuticos. Ele escreveu
o nome da rosa, né? É escritor, filósofo italiano. Então, a hermenêutica saudável, biblicamente falando, o foco dela, o princípio que ela parte é da intenção do autor. Eu fiquei surpreso esses dias, porque eu não sabia, né? E algumas pessoas vieram dessa comunidade para a nossa igreja, eles vieram da Congregação Cristã do Brasil. E eu fiquei muito surpreso que lá na Congregação Cristã, as pregações e o ensino das Escrituras, eles chamam de revelação, né? A pessoa lê o texto sem nenhuma conexão com o contexto e faz uma interpretação ali puramente alegórica ou espiritualizada do texto. Eu fiquei abismado, falei, gente, nunca tinha ouvido falar de um negócio como esse. Então, uma boa hermenêutica, você vai focar na intenção do autor, qual é a intenção do autor, por que ele escreveu isso aqui. A intenção do leitor não faz parte, né? Ela ajuda, mas ajuda principalmente na aplicação, né? A hermenêutica pós-moderna, ela trabalha mais a intenção do leitor do que a intenção do autor. A hermenêutica pós-moderna, heterodoxa, não ortodoxa, ela vai dizer que quem está lendo o texto, que o autor, a partir do momento que ele escreveu o texto, ele perdeu a posse, a autoridade, porque agora esse texto ele vai depender de quem lê, do contexto social de quem está lendo o texto, né? Então, ajuda é importante, mas não é princípio da hermenêutica ortodoxa. Então, eu vou ler o texto, eu preciso saber qual é a intenção do autor e, para isso, em que ano que esse texto foi escrito, em que local geográfico, quem que era aquela sociedade, como que era a estratificação social, como que eram as relações de poder, quem é que governava, quem é que mandava. Então, tudo isso vai me ajudar a fazer uma boa leitura para ter uma boa aplicação do texto a uma situação específica. Então, em linhas gerais, para eu usar a Bíblia como ferramenta, eu tenho que ter uma boa compreensão dela, né? Eu tenho que saber fazer uma boa leitura da Bíblia, uma boa hermenêutica, para formar essa cosmovisão, para ter esse entendimento da revelação de Deus como um todo, né? Então, queria saber. A Lucimar está colocando aqui, fiquei com dúvida sobre a metanarrativa. O que é uma narrativa fragmentada, Lucimar? É que ela ocupa só de uma dimensão da vida. Então, aí ela é um fragmento da vida. Quando ela, por exemplo, ela só te instrui na sua parte financeira. Aí é uma narrativa fragmentada, porque a sua vida ela tem a parte financeira, mas tem a parte emocional, tem a parte sexual, tem a criação dos filhos, a criação da família. Então, a vida é formada de muitas dimensões. E a Bíblia, ela é uma narrativa absoluta, a Ruby colocou aqui, completa, né, que abrange todas as áreas e todas as dimensões da vida. Essa é a ideia da metanarrativa. E hoje, das grandes dificuldades que nós estamos tendo, é porque no mundo pós-moderno é um mundo diluído.
É um mundo fragmentado, é um mundo fluido, é um mundo de experiências, não é um mundo de absolutos, né? Então, aí a Bíblia é relativizada, alguns acham que a Bíblia tem que ser atualizada, não no sentido das palavras ou da língua portuguesa, mas no sentido de valores e princípios, né? Então, quando eu digo que ela é uma metanarrativa, eu estou dizendo que ela é completa, que ela é absoluta e que ela é suficiente, né? A suficiência das escrituras fica claro para vocês? Isso. Então, como que fica essa aplicação em termos práticos no aconselhamento? A pessoa vai vir para nós, né, o aconselhando, ele vem para nós e vai traçar uma narrativa, vai contar uma história. E nessa história que ele vai contar, né, que é a narrativa dele, isso. Ok. O que mais? Quando a irmã vem, abre o coração, fala das suas dores, né, dos seus lamentos, isso. Isso. Aí ela está trazendo para você uma narrativa. Então, é uma narrativa pessoal. E nessa narrativa, isso. Então, vou pegar o exemplo que você está me dando. Vamos trabalhar isso na prática. Depois eu vou dedicar um tempo maior para a gente. Isso, tá. Então, a irmã abre o coração, fala das suas dores, dos conflitos instalados no lar, principalmente na relação conjugal, tá. Essa narrativa é dela, pessoal, né? Nessa narrativa, ela vem também trazendo, obviamente, né, a visão que ela tem de mundo. O que que ela considera, o que que ela considera como, né, mundo ideal. Ela tem aqui na cabeça dela um arcabouço, uma sustentação, né, vou colocar assim, ela tem na cabeça dela uma sustentação teórica para aquilo que ela está vivenciando, né? Então, aí nós vamos ouvir essa narrativa que foi feita, essa narrativa que ela. Então, ela vem e te expõe a narrativa, né? Essa narrativa que ela está te expondo, ela vem carregada, né, de emoções, da vivência dela. Aí nós temos que trazê-la para uma narrativa bíblica, né? Por que que você está vivenciando isso? Né? O que que está acontecendo? O que que Deus pensa dessa situação? Você se lembra de alguma passagem bíblica que fala a respeito dessa situação que você está vivendo? Conhece alguma irmã na igreja que viveu situação semelhante? E qual foi a resposta que Deus deu para ela? Então, trazer até a referência, né? A referência de Deus, da Bíblia Sagrada, da cosmovisão cristã. Então, é nesse sentido mais prático, né? Mais abrangente. E eu vou trabalhar com vocês agora alguns aspectos práticos do aconselhamento, mas em linhas gerais seria isso. Você ouve a pessoa, né, ouve, ela abre o coração, fala da situação que está vivendo, principalmente na relação conjugal. Ambos são membros da igreja, pressuponho que sejam discípulos de Jesus, né, não apenas frequentadores, né.
O fato de ocupar cargo de liderança, ele é importante, mas secundário, né? O que precisa saber de fato, o que está acontecendo, por que está acontecendo, em que ponto que a desordem ela está acontecendo em relação à ordem bíblica. Porque a Bíblia ela tem um direcionamento para relacionamento conjugal. Então, eu pego o padrão bíblico e comparo com o padrão que está sendo vivenciado. Ótimo. Ouvir, irmã. Ok, mas eu preciso ouvir o seu marido. Eu preciso saber, né, toda a história, ela tem duas faces, né? E ninguém pode ser condenado sem o direito de defesa. Então eu tenho que ouvir as duas partes. Geralmente eu ouço separado. A irmã trouxe a situação para mim, eu escuto, né, escuto, faço algumas ponderações, algumas perguntas, desde quando que isso está acontecendo, você seria capaz de me dizer por que que isso começou a acontecer? Qual que é a sua interpretação dessa situação? Ok? Ouvi, anotei, aí chamo o marido. Aí vou ouvir a parte dele, o que, que ele tem para dizer. Né? Depois de ouvir um, ouvir o outro, eu formo, né, uma concepção daquelas duas narrativas, naquilo que converge, naquilo que diverge. Aí eu chamo os dois, não para uma acariação, né, não para confrontar um com o outro, mas para trazê-los para uma cosmovisão bíblica. Porque se eu ouvir só uma parte, o meu juízo vai ficar tendencioso. Se eu ouvir somente uma parte, eu não vou conseguir ter uma visão completa da situação, né? Então eu preciso ouvir os dois. Em se tratando de aconselhamento conjugal, né, na medida do possível, mesmo que um dos dois não seja crente, mas é de fundamental importância ouvir os dois. E a boa prática aconselha que sejam ouvidos em separado. Né? Ouça primeiro um, com paciência, com bom ouvinte, faz as anotações, as ponderações, os questionamentos. Ah, agora eu vou chamar o seu marido, eu preciso conversar com ele. Não, mas ele não vai falar nada, acho melhor não chamar, porque a situação vai ficar pior, e etc e tal. Aí você tem que perceber se ela está apenas desabafando. Se tem realmente um conflito que precisa ser resolvido, ou se ela quer apenas desabafar. Ela quer só botar para fora algumas situações pontuais, que não são situações estabelecidas, não tem um conflito estabelecido. Se existir o conflito, então vou chamar o marido para ouvir a parte dele. Ouvir o marido. De fato, o conflito está estabelecido. Então, traz os dois, aplica a cosmovisão bíblica, né, a percepção bíblica diante do diagnóstico que você fez para aquela situação. Ok? Primeiro, somos conselheiros cristãos. Esse é o ponto de partida. Né? Como conselheiros cristãos, o nosso instrumento de trabalho é a Bíblia Sagrada. Agora, a minha leitura da Bíblia, a minha compreensão da Bíblia,
ela não pode ser superficial, rasa. Eu tenho que ter uma cosmovisão bíblica. Eu tenho que ter uma percepção de princípios, né? De Deus. O que a Bíblia fala do caráter de Deus, dos atributos de Deus? O que a Bíblia fala da natureza humana? Não, estou dizendo assim que a gente não pode pensar na Bíblia como um receituário, né? Um livro de receitas, não. Eu tenho que ter uma visão abrangente, eu tenho que ter uma cosmovisão bíblica para poder saber tratar da situação, né? Então, em linhas gerais, é isso. Cosmovisão bíblica, a Bíblia é suficiente para todas as dimensões da vida. A Bíblia é uma metanarrativa, ela é totalizante, ela abarca todas as dimensões da nossa vida. Financeira, emocional, profissional, sexual, todas as dimensões. Criação de filhos, trato com as autoridades, trato com os irmãos da igreja. Então ela abarca todas as dimensões da existência. Agora nós vamos trabalhar aqui a parte prática do aconselhamento e vou precisar da ajuda de vocês, né, naquilo que não entenderem bem, que quiserem perguntar, podem perguntar. Vamos trabalhar um método que a gente chama de CROSS. É um acróstico, né? CROSS é cruz. Então, a metodologia do CROSS, um acróstico que ajuda e direciona o aconselhamento ou mentoria. Os dois seguem uma perspectiva muito parecida, a mentoria cristã, o aconselhamento cristão. O aconselhamento, geralmente, são conflitos, né, que a pessoa está passando, e aí a gente chama de aconselhamento cristão. A mentoria já seria mais uma coisa, uma orientação mais especializada. Eu tenho a graça de ter muitos jovens pastores, né, que me procuram nesse sentido da mentoria, direcionamento ministerial, que rumo que eles vão dar para o ministério. Então a gente já trabalha mais uma mentoria. E eu uso muito essa metodologia aqui, a metodologia do CROSS, né, que é um acróstico que ajuda a direcionar o aconselhamento mentoria. Como é um acróstico, né, o C, a letra C é conexão ou conectar. Ok, Rose volta. Tá, todo mundo aqui, né? Então, eu participei de um curso do City to City, ministério do Tim Keller, e nesse curso nós trabalhamos muito essa ferramenta que é o cross, né? A palavra cross em inglês é cruz, então a letra C é conexão ou conectar, a letra R é revisão, letra O, objetivos, letra S do inglês, mas é estratégias, e letra S, súplica ou oração. Então, isso aqui norteia a condução do aconselhamento em termos práticos, né? Vamos lá. Como me conectar com uma pessoa, né? Aí eu posso usar também essa sigla, RPME, que é relacional, pessoal
missional e espiritual. Então, eu vou me conectar com a pessoa nessas perspectivas relacional, pessoal, missional e espiritual. Então, tem que ter empatia, né? Tem que dar liga, tem que ter aquele ambiente de graça que dá confiança, né? Caso contrário, a pessoa não vai abrir o coração e não vai ter o processo do aconselhamento, né? O conselheiro, no conectar, você está tentando conectar com a pessoa. Você está querendo entrar na vida dela, no coração dela, num relacionamento, né? Empático, afetivo, de coração. Então, o conselheiro faz uma variedade de perguntas sobre a vida pessoal, familiar e familiar do aconselhando, os seus relacionamentos interpessoais, né? À medida que nos conectamos, nós estamos interessados nessas 4 áreas: criar um relacionamento, saber da vida pessoal, saber da vida missional, ministerial e saber da vida espiritual da pessoa, tá? No aspecto pessoal, né, nos aspectos pessoais, o enfoque será na vida da pessoa como discípulo de Jesus, sua identidade em Cristo, seus relacionamentos com outras pessoas, seu serviço aos outros, seus problemas familiares, sua vida financeira e sua gestão do tempo, né? Eu, eu recebo muita gente da igreja que estão no nosso pastoreio, mas recebo muitas pessoas de fora também, de outras igrejas, pessoas não crentes, que às vezes são indicadas, né, que um familiar pede, pastor, receba o fulano, conversa com ele, está passando por um momento difícil, por uma situação difícil. Então, a pessoa vem, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu faço para ela, né, fala, me conta um pouco da sua história cristã. Você já nasceu num lar evangélico? Aí a pessoa começa a me contar, não, meu pai, né, se converteu quando tinha tantos anos, e depois ele conheceu minha mãe na igreja, ele era do louvor, ela também, e se olharam e começaram a namorar, e meu avô gostou e aceitou, os dois se casaram na igreja, constituíram uma família. Eu falei, assim, quantos anos de casado que tem os seus pais? Ah, tem 40 anos de casado e são quantos filhos? Ah, nós somos 4 irmãos. Eu tô me inteirando, né, da vida pessoal dele. Ah, são 4 irmãos e você é o mais velho, você é o caçula, onde é que você está nesse, no meio desses irmãos? Ah, não, eu sou o mais velho, né? Isso já me indica muitas coisas. Não, eu sou o caçula, eu sou o mais novo, o último dos irmãos, ou sou o irmão do meio, né? Então, e você? Já é batizado? Ah, eu nasci num lar cristão, né? Meus pais eram crentes, e eu nasci na igreja, frequentei Cordeirinho de Jesus e tal. Mas você conhece Jesus, tem um relacionamento pessoal com Jesus, né? Para saber se ele é só um religioso. Então, eu estou querendo saber quem que é essa pessoa em Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala assim, olha, ninguém
conhecemos mais segundo a carne. Nós conhecemos agora nessa nova identidade, nessa nova geração em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, ok, você é casado? Ah, tive casado, mas o casamento não deu certo e tal. Você vai perguntando e vai entrando na vida da pessoa, né? Sua identidade em Cristo, seu relacionamento com outras pessoas, seu serviço aos outros, seus problemas familiares, a parte financeira, você trabalha com o quê, né? Tá ok, que bom, quanto tempo que você está nesse trabalho, gosta do que faz, já fez faculdade, é isso que você sonhava em trabalhar, já tem sua casa própria, então, sua gestão do tempo, como é que é seu tempo? Eu trabalho em empresa que tem tais turnos e horários de trabalho, meu turno é esse, você vai estabelecendo uma conexão, né? Vai se conectar com a pessoa. Aspectos missionais. Você está na igreja há tanto tempo e quais são os seus dons, seu ministério, o que você faz na igreja, né? Qual que é a sua diaconia, né? Que ministério, que serviço que você presta. Aí você vai enfocar esse aspecto missional, né? De trabalho cristão, de ministério cristão, envolvimento, né? E crescimento espiritual. Seu relacionamento com outras pessoas, seu serviço aos outros, aqui está os aspectos missionais. Em que medida, né, que essa pessoa se importa com o projeto de Deus, com o projeto de Deus para a humanidade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Tá? De que maneira que essa pessoa está envolvida com essa missão de Deus, como que é o testemunho cristão dela nesse chamado para ser sal e luz do mundo, né? Então, relacional, pessoal, missional e espiritual. Deus nos criou para a sua glória. Nós fomos chamados para adorar, amar e servir a Deus de todo o coração. Aspectos espirituais, como que é a sua vida de oração? Eu estava ouvindo o pastor Ricardo Barbosa, ele estava dizendo que a psicanálise, a teoria freudiana, ela entra na alma da pessoa através da sexualidade, porque a sexualidade é a parte mais íntima de um ser humano. E quando você faz perguntas sobre a sexualidade da pessoa e ela abre o coração, revela desejos, né, fantasias, e você acaba então tendo um quadro de quem é essa pessoa. E ele está dizendo que no aconselhamento cristão, a maneira pela qual nós entramos na vida da pessoa é através da sua vida de oração. O que você ora quando você ora? O que você busca quando busca a Deus? O que você ora? Né?
Vai revelar se você é um materialista, vai revelar se você é uma pessoa preocupada com a família, bem conectado com a família, vai revelar sentimentos de culpa. Então, a vida de oração revela desejos, motivações, e intenções do coração. Como que é seu tempo de devocional, sua vida devocional? Tá, você trabalha tantas horas por dia, e qual que é a dedicação do seu tempo à leitura da Bíblia? Aí você vai entrando na vida espiritual da pessoa, né? Você vai sabendo dos aspectos espirituais da pessoa. Isso mesmo. É tipo uma anamnese que fazemos em atendimento clínico, exatamente, é isso mesmo. Quem que é que colocou aqui? A Sara é psicóloga, tem mais gente aqui que é psicólogo, né? Então, seria isso, né? Numa anamnese psicanalítica, freudiana, né? Principalmente Freud, eu não sei hoje como é que isso é trabalhado, mas o Freud enfatiza muito essa questão da vida sexual, porque a sexualidade é a parte mais íntima e os desejos sexuais, segundo Freud, né, revelam, dá um perfil da pessoa, possessivo, amoroso, e por aí vai. No nosso caso é pela vida de oração, né? O que você busca quando busca a Deus? Os pais da igreja, eles buscavam a Deus mesmo, eles tinham fome de Deus. E o que nós buscamos quando nós buscamos a Deus? Como que é a nossa vida de oração? Então, a minha vida de oração revela motivações na parte mais íntima do meu ser, quem eu sou, né? Mas é RPME, então é relacional, pessoal, missional e espiritual. Essa é a parte que você vai conectar com a pessoa. Aqui nós estamos vendo a parte, né, conceitual, teórica, mas quando você, com o tempo, né, com a vivência, você faz isso bem naturalmente, né? Assim, a coisa flui, né, de uma forma muito natural. Você faz perguntas na medida que a pessoa vai se abrindo, você vai entrando, a gente não é invasivo, né? Mas o primeiro ponto do cross, então, é essa conexão. É fazer traçar um perfil da pessoa nos seus relacionamentos, no seu serviço a Deus, missional, no seu serviço a Deus, né? E na sua vida espiritual. É interessantíssimo, né? A gente não faz isso com prazer de invadir a vida das pessoas, mas é muito revelador do outro e da gente mesmo, né? Eu estava lendo outro dia lendo e trabalhando, né, no discipulado aqui com os meninos, aquele livro Põe Ordem no Seu Mundo Interior. Ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz assim: você vê aquela pessoa e acha que ela é um gigante da fé. Mas à medida que você convive e vai percebendo, você vê que ao invés de um gigante não passa de um anão espiritual. Então é muito importante essa percepção de todos esses aspectos.
está tudo interligado, né? Uma pessoa que tem uma espiritualidade saudável, ele vai ter relacionamentos interpessoais saudáveis. Uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável, tem relacionamentos interpessoais saudáveis, casamento, relacionamento com os filhos, com os irmãos da igreja, mas também é uma pessoa envolvida com a missão de Deus. Ele tem essa noção de que Deus, né, é um Deus missional, é um Deus, né, a palavra diaconia, ministério, elas são sinônimas, né? É serviço. Então, a pessoa espiritual, saudável, né, espiritualmente, ela tem serviço ao outro, né? A Deus e ao outro. A adoração dela é também uma adoração correta, saudável e bem direcionada, né? Então, esse aí é o primeiro ponto do cross. Acróstico cross. O R é R de revisão. Em outros momentos, né, o sinônimo da revisão seria prestação de contas. Nós conversamos semana passada, a Manuela conseguiu. Conversamos na semana passada, estabelecemos aqui alguns objetivos. Eu queria um feedback. Como é que você passou da semana passada para cá? Você me falou que a situação era essa, tal, tal. A pessoa ela se sente muito confortável quando ela volta 10 dias depois, 15 dias depois, e você se lembra do que conversou com ela. Sinal de que você é um bom ouvinte, que você estava prestando atenção. Se você não se lembrar, né, se não se lembrar, pode ser muito frustrante. Eu, nesse ponto, dou muito graças a Deus que ele me deu uma boa memória. Lembro da conversa, das pessoas, do trabalho. Então, a revisão, né, conversar sobre o que foi discutido e decidido no encontro anterior. Gastar tempo gerando um feedback. Pode ser chamado também de prestação de contas. Né? Me dá um feedback, me conta aí como é que está a situação. Aquilo que nós conversamos, nós chegamos em determinado ponto e você se comprometeu a fazer isso. Você fez? Então, conexão, liga, empatia. Tem o lado ruim, tem um lado ruim aqui que eu não posso deixar de falar para vocês, né? Isso, obrigado, Sara. Anotar algumas coisas durante a conversa, algumas palavras importantes, é verdade, né? Porque também pode ser que a gente não consiga se lembrar. Então, anote. Aí, antes da pessoa chegar, você faça uma revisão para fazer uma abordagem, né, mais consistente com ela. Ah, esse é um lado ruim da coisa que você não pode deixar de falar, né? É muito comum, e quem trabalha na área da psicologia, da terapia, sabe disso, é muito comum, e aí o conselheiro tem que ter muito cuidado, já vi muita desgraça. O conselheiro, a conselheira tem que ter muito cuidado, porque a pessoa faz quase que naturalmente uma transferência. Então, ela vem conversar com você. Você é um bom ouvinte.
sabe fazer as perguntas certas, que afirma a pessoa, que dá uma importância para a pessoa. Então, é muito comum, né, e os pastores precisam ter consciência disso, serem curados de alma, né, porque é muito comum a pessoa achar que você é um super-herói, é o melhor dos homens, um super marido, uma super mulher, uma super conselheira. Então pode haver uma transferência, porque está tratando com situações de carência, né? Então precisa ter muito cuidado nesses aspectos, mas muito cuidado mesmo. Vocês estão me entendendo, né? Para não tomar um rumo que não deveria tomar. Então a revisão é conversar sobre o que foi discutido, decidido no encontro anterior, gastar tempo gerando feedback, isso pode ser chamado também de prestação de contas, né? Isso, aqui, obrigado a Dilza e a Flávia, cuidado para não gerar dependência emocional, isso mesmo, seria um desastre, né? Essa, essa transferência, essa dependência emocional, afetiva, né? Então é preciso ter muito cuidado. Cross. Então vamos agora para outra etapa do nosso aconselhamento. Objetivos. O aconselhamento ele é intencional, né? Vai resolver um conflito, vai orientar, vai dar um direcionamento. Então tem que ter uma intencionalidade, né? Não pode ficar um bate-papo legal, agradável, né? A pessoa vem, conversa, e gostou, achou bom, mas não chega a lugar nenhum, né? Não é saudável também, né? Muitas pessoas elas podem querer fazer de você um guru espiritual, uma muleta espiritual, ou um terapeuta, né? Nós não somos terapeutas, não somos gurus espirituais e também não somos muletas espirituais. Então a conversa ela tem que ter um objetivo, né? Até coloquei, é de fundamental importância nesse processo de acompanhamento e aconselhamento estabelecer objetivos, né? Me lembro nas boas perguntas lá que eu trabalhei com vocês aqui anteriormente, o que você mais quer do aconselhamento? Né? O que você quer do aconselhamento? Qual é o seu objetivo no aconselhamento? Então, isso é muito importante para não virar um bate-papo sem objetividade. Então, é de fundamental importância nesse processo do acompanhamento e aconselhamento estabelecer objetivos. Eu não sei se eu concordei muito, mas um pastor uma vez, isso faz uns 20 anos ou mais, né, eu ainda aprendendo ainda no, né, início ali do ministério, mas eu me lembro que um casal na igreja, eles começaram a ter dificuldades no relacionamento. Aí eu fui procurado pela mulher, geralmente é a mulher que procura, e ela me procurou, a esposa me procurou, me contou a situação, e na conversa eu descobri que ela era irmã de um pastor.
Eles moravam em Anápolis, o irmão era pastor lá em Campinas, São Paulo. Aí conversamos, ó, vou ligar para seu irmão também para compartilhar com ele e pedir também a intervenção dele na situação. Aí eu liguei para o irmão dela, que era pastor lá em Campinas, aí conversamos, eu expus a situação. Ele me falou assim, pastor, quando o casal me procura, eu pergunto, o que vocês querem? Vocês querem reconciliar ou querem separar? Se eles me responderem que querem reconciliar, que querem restaurar, eu os acompanho. Se eles falam que querem separar, eu falo, então não é comigo, é com o advogado. Então, ele foi, vamos dizer assim, ele foi muito objetivo, né? Eu estou dando um exemplo para vocês para a gente entender essa questão da objetividade. O que você quer com esse aconselhamento? Por que você me procurou? Você crê na possibilidade da restauração, que Deus pode restaurar, que se vocês se humilharem, buscarem a Deus, Ele vai restaurar? Não, pastor, eu já desisti. Para mim, eu já tentei muitas vezes, é o fim da jornada. Então, o que você quer? Eu quero separar. Aí ele diz, então, é o advogado, não é comigo. Eu não faço isso, não sigo, né? Mas só dando um exemplo para vocês, para ver o que é essa questão, desculpa, da objetividade. O conselheiro, ele apoia, ele ajuda, ele afirma, ele ilumina os olhos. Mas os objetivos devem ser primordialmente estabelecidos pela pessoa que está sendo acompanhada. Então, não é você que vai estabelecer os objetivos, você tem que levar a pessoa a se responsabilizar, tem que levar a pessoa a se responsabilizar, participar do processo com responsabilidade para que a restauração aconteça. Eu, eu aprendi que no processo de aconselhamento, a sua participação deve ser 50% e os outros 50% do aconselhando. Ele tem que dar a contribuição dele. Ele tem que se esforçar no processo. Então, muitas vezes a pessoa vem se aconselhar comigo, eu faço todo esse processo, faço a conexão, a vida pessoal, a vida relacional, a vida pessoal, a vida missional, a vida espiritual. Aí chegamos a algumas conclusões. Aí eu falo para ela, então, ótimo, né? Compreendi. Eu tenho um livro que vai te ajudar. Então você vai comprar esse livro e vai ler esse livro e fazer as suas pontuações, as suas anotações. Quando você terminar, você volta a me procurar. Sabe o percentual das pessoas que voltam? Imagina, é um percentual bem pequeno, porque a pessoa quer uma receita, ela quer uma regra, ela não quer se comprometer, ela não quer dar o contributo dela. Foi iluminação divina, Deus me iluminou, eu falei, gente, é por aqui. Tá bom, te ouvi, entendi, tem uma dinâmica espiritual aqui. Você vai ler a Bíblia, você vai ler o Evangelho tal. Durante uma semana você vai ler o Evangelho tal, vai ler tais capítulos, e quando você terminar, você volta para a gente conversar. Então, nem sempre a pessoa volta porque ela não se comprometeu, ela, exato, Maria Angélica está dizendo, né? É isso mesmo, as pessoas não, elas
É tipo assim, elas querem me carregue, me mostra o caminho, me leva pelo caminho, e, se possível, uma dependência espiritual, né? Tem casos e casos, mas se não houver uma contrapartida objetiva, você vai estar malhando em ferro frio. A pessoa não quer mudar, ela não quer transformação, ela quer alguém que escute os seus lamentos, né? E por aí vai. Então, conselheiro ajuda, apoia, mas os objetivos devem ser primordialmente estabelecidos pela pessoa que está sendo acompanhada. Liste quais objetivos você quer alcançar nos próximos dias, semanas, meses ou anos, né? Então é muito importante essa intencionalidade. É, a Flávia está dizendo que no final elas nos culpam se as coisas não saírem como esperado, né? A Dilza está dizendo que não querem transformação, não querem mudança de vida. Às vezes, alguém pontuou aqui, eu não me lembro quem foi, a pessoa ela quer uma dependência emocional. E se juntar dois carentes, o conselheiro e o aconselhando, aí a coisa pode se complicar, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um teorema de Kaplan, que é a dança das cadeiras, né? A dança das cadeiras, que a pessoa ela se apresenta para você como vítima. Ela vem nessa carência de vítima. E você tem a carência de ser o herói. Aí você abraça a carência dela, vira o herói dela, os dois se abraçam, se alimentam, ela joga incenso para você, que você é o cara, que você fala as coisas que ela precisava ouvir, né? Você embarca nessa carência e a coisa vai virando um peso, né? Você não dá conta de carregar isso a vida inteira. E o dia que você dá um basta, ela sai de vítima para perseguidor. Aí ela te odeia e começa a te perseguir. Na minha ingenuidade, inocência e bom coração, eu já vivi isso. Colhi um rapaz aqui na igreja, alguns anos atrás, e pensa num relacionamento bom, assim, foi dois carentes, né? Ele só faltava me chamar de pai. Ele disse que eu era um pai para ele, eu achava bom, né? E era uma carência, aquela coisa toda. Até que eu percebi que a coisa estava indo longe demais. O dia que eu cortei, ele virou perseguidor. Passou a me odiar assim, de uma forma que eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Mas, burrice minha, é, burrice e também é uma soberba, né, uma altivez, um orgulho de ser alimentado, né, naquilo que ele alimentava o meu coração, que eu era o cara, que eu era melhor do que eu era o melhor dos pais que existia, era o melhor pastor que acolhia, que ajudava, que carregava, até que eu não aguentei o peso e resolvi cortar, aí a coisa virou para outra banda, né? Então, conexão, relembrar, revisar, o R, objetivo e, por fim, estratégias, né? O S aqui de estratégias. Isso, cuidado para não gerar dependência emocional, é isso mesmo. Quem mais que falou aqui?
Isso, a gente se envolve, é fato. Isso. A Rúbia está dizendo que existem as regras e os limites, né? É, é o lado ruim, né? É o lado podre, mas tem muitos pastores que começam bem aconselhando irmãs da igreja, e aí ele não está bem emocionalmente, está carente, e vem de lá uma carente também, e aí a desgraça está montada, né? O palco para o desande está feito, né? E já são muitos casos que eu já vi, são incontáveis, por causa dessa falta de entendimento e de compreensão. Você não é o salvador da pátria. Você não é o Messias, só tem um que é o Messias, né? Que é o Senhor Jesus. Então você vai corresponsabilizar, você vai ajudar, mas sempre lembrando, a pessoa quer um salvador da pátria, ela não quer buscar Deus, né? É que alguém que busque Deus para ela e que a carregue nos braços. Então, é o lado ruim, mas a gente tem que falar também. Então, vem aí conexão, revisão, objetivos, estabeleça objetivos. Estabelecendo os objetivos, você tem que estabelecer as estratégias, né? Como é que esses objetivos serão alcançados, né? A Disa está dizendo, quando sempre que querem fazer de mim muleta, eu converso com o marido e deixo com ele, né? Isso. Passa a bola, né, Disa? Estratégias. Como alcançar os objetivos estabelecidos? Isso tem que ficar claro para a pessoa. O que deve ser feito? Leitura bíblica, jejuns, oração, reconciliação, tomada de decisões, estratégias específicas, claras, mensuráveis e estipular tempo, né? Então, você vai ler tal livro, como é que é a sua capacidade de leitura? Ah, pastor, é razoável. Você consegue ler quantas páginas por dia? Tantos dias, tantas páginas. Então, 10 dias vai dar para você ler o livro. Então, você vai ler esse livro, vai pontuar. Se durante a sua leitura aparecer alguma dúvida, você tem meu contato, pode mandar pergunta. Mas nós vamos conversar sobre o livro. Ah, você vai ler o Evangelho tal, você vai ler o livro de Atos. O pastor John MacArthur, ele disse que certa vez bateram à porta dele e ele recebeu no escritório, era um médico da região a Sara está dizendo aqui, por isso a importância do autoconhecimento, né? Isso, então é muito importante. Você tem que saber os seus limites, né? Você tem que saber o seu momento, como é que você está vivendo, para poder aconselhar, porque você vai entrar na vida de outra pessoa e essa pessoa vai entrar na sua vida também, né? Mas o pastor John MacArthur, falecido recentemente, pastor de uma grande igreja na Califórnia, em Pasadena, ele disse que foi procurado por um médico muito famoso da região, e o médico chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor é a minha última esperança. Ó, ó o laço. O senhor é a minha última esperança. Já fiz de tudo, já fui atrás de psicólogo, psiquiatra, estou no meu terceiro casamento, que já está acabando também, minha vida está sem rumo, sem direção. O senhor pode me ajudar? O pastor falou assim, meu filho,
infelizmente não posso. Aí ele viu a decepção na cara daquele médico e disse para ele: eu não posso, mas eu sei quem pode. O Senhor Jesus pode te ajudar. Ou seja, ele não foi usurpador, ele não usurpou. Eu conheço e sei de um que pode te ajudar, é o Senhor Jesus. Virou na estante, pegou a Bíblia, entregou para ele e falou assim: leia o Evangelho de João. Quando você terminar de ler o Evangelho de João, nós conversamos. Passou uma semana, o médico voltou e falou: pastor, eu descobri uma coisa extraordinária. O que foi que você descobriu, meu filho? Eu descobri que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar. Uau, que maravilha, que descoberta! Sim, pastor, eu descobri que Jesus é o Filho de Deus, Deus encarnado, que veio a esse mundo para nos salvar. Eu li até Romanos, e Romanos descobri que todos somos pecadores, e descobri que quem matou Jesus não foram os romanos, nem as autoridades religiosas de Jerusalém. Quem matou Jesus foram os meus pecados. Uau! E aí? Ah, pastor, minha vida mudou completamente. Fechei minha clínica, que faturava 20 milhões de dólares por ano, mas fazendo aborto. Reconciliei com a minha esposa, estou lendo a Bíblia, estou orando. Ou seja, estratégias, né? Leia o Evangelho de João, faça uma semana de jejum e oração, leia esse livro. Você precisa tomar uma decisão, às vezes você vai ter que sair desse emprego, às vezes você vai ter que confiar em Deus para te sustentar. Então, estratégias claras, né? E por fim, a súplica, um momento de oração.